armazenagem e secagem de grãos. Manter a produção em estoque dentro da propriedade traz vantagens ao agricultor. Veja como a construção de silos pode aumentar os lucros no campo. Olericultura, sistema de plantio direto de hortaliças, é utilizado também para a produção de mandioca e melancia no oeste do estado. E ainda pesquisa e inovação. Hoje vamos conhecer a fazenda Amola Faca, na região serrana de Santa Catarina. Um espaço dedicado aos estudos práticos em produção animal e sistema silvipastoril. Olá a todos, sejam bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, programa de TV nacional da EPAGRE. O caminho para tornar a agricultura catarinense cada vez mais sustentável passa pelo sistema de plantio direto de hortaliças. Esse modelo de produção engaja famílias na transição da agricultura convencional para a agroecológica e mostra suas vantagens em um número cada vez maior de culturas. No município de Ceará, oeste do estado, o SPDH está sendo utilizado na produção de mandioca e melancia. Você confere agora os benefícios desse tipo de cultivo. Mandioca e melancia, dois produtos tradicionais da agricultura familiar catarinense. A novidade é que agora esses dois alimentos, lá no oeste do estado, são produzidos no Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, o SPDH. As vantagens desse tipo de cultivo são inúmeras. E quem conta mais detalhes é a extensionista rural do município de Ceará, Aline Belincanta. Daqui uns dias a gente vem acompanhada aí para ver isso. A diferença está de que geralmente o aipim, na nossa região, ele é feito de forma convencional, ou seja, é feito um revolvimento do solo, né? O solo é totalmente revolvido, pulverizado e aí sim é realizado o plantio. Nessa propriedade, já há 3 anos, nós estamos trabalhando com o SPDH, que consiste então, são vários princípios na verdade o SPDH. Mas um dos princípios é a cobertura permanente do solo. Então é realizado um plantio de uma cultura de cobertura do solo, nesse caso aqui foi a aveia. E então chega no momento depois que ela formou o cacho, ela é acamada, deitada. E aí sim, logo na sequência é efetuado o plantio. Então ele é feito sob a palhada, sem o revolvimento do solo. Então nesse caso aqui, o solo ele se recupera de forma mais fácil. Então ele mantém a qualidade dele, porque a qualidade do solo, além da questão química do solo, dos nutrientes, tem a questão física do solo. Então ele não tem perdas de solo, então mantém mais a umidade e consequentemente há uma tendência de maior produtividade, principalmente nesses momentos de seca. O que a gente tem observado é com relação à melhoria da qualidade do aipim. Mas essa melhoria da qualidade do aipim, principalmente na questão de constrição, que são aqueles pequenos apertos nas raízes. Então, assim, geralmente essa característica é uma característica de variedade. A gente tem observado que no solo do SPDH ela desenvolve menos. E qual que é o problema daquilo ali, dessa constrição? Na realidade, é na hora de beneficiamento, porque na hora de descascar, isso acaba atrapalhando bastante. Então, quando a gente consegue ter essa facilidade no descasque, que é o caso dessas variedades, eu penso que é um grande benefício. O outro dá mais trabalho, porque esse aqui você planta a aveia, espera ela madurar, chega um ponto que você acama ela e daí você entra com o plantio. Para nós foi bem interessante, foi bom, porque desde a hora de você plantar e até na parte da colheita, fica mais fácil no arrancar, para colher ela fica melhor, do que no convencional. Nessa área a gente ia parar, porque fazia poucos anos que eu tinha feito assim, irrigação. Aí como essa área não tem como usar outra cultura assim, para entrar com maquinário toda hora, Daí nós decidimos, para aproveitar isso, investir em plantação de melancia. Então, a propriedade ano passado iniciou com a parte da adubação equilibrada, uma produção de muda saudável, uma muda padrão, que já tem uma responsabilidade muito grande com relação à produtividade a campo.
Então é o primeiro ano que eles fizeram essa cobertura do solo com aveia, né? Então também foi feito o plantio da aveia e ela foi somente acamada, deitada. Ela não foi passado nenhum herbicida, nem dessecada, e para que ela se mantenha o maior tempo possível apalhada no solo. Claro que o SPDH, ele nunca começa com o plantio da cultura em si. Por exemplo, o plantio da melancia. Ele começa meses antes com o preparo da cultura de cobertura, né? A análise de solo, adubação na cultura de cobertura, produção de mudas de forma saudável. A primeira coisa que tem que pensar é num substrato de boa qualidade, né? E depois daí semear a semente também de qualidade. E daí eu semeei as mudas e deixo elas no escuro 3 dias. Depois estampa ela e daí elas começam a germinar. E aí sim a muda vem a campo e ela vindo dessa forma como a gente está vendo hoje, que é uma muda padrão, muito saudável, ela tem maiores condições de desenvolver essa planta saudável, um fruto saudável sem uso de agrotóxicos. Então o objetivo, além de não usar herbicida, é não utilizar agrotóxico, nenhum produto químico na produção. No próximo bloco, armazenagem e secagem de grãos, vamos mostrar os benefícios de manter a produção de grãos dentro da propriedade, alimentando o rebanho com qualidade. E ainda hoje conheça uma fazenda que realiza estudos práticos na área de produção animal e sistema silvipastoril. Fique com a gente, já voltamos! Muitos agricultores que trabalham com pecuária e suinocultura produzem também grãos, como base da alimentação dos animais. É o caso do milho, por exemplo, que tem uma alta demanda do segmento da proteína animal. Para estes casos, os silos secadores podem ajudar muito, mantendo o estoque de grãos dentro da propriedade por um longo período, gerando economia e mais qualidade nutricional para o rebanho. Está aqui um sonho realizado, né? Digo, eu levanto de manhã, olho pro secador, digo graças a Deus. Quando no início tinha 5.000 sacas de milho dentro, eu falei, tem que cuidar, tem uma fortuna dentro, né? Tem bastante dinheiro dentro, porque o milho vale ouro. Um silo cheio de milho é como um cofre que guarda bem o dinheiro do produtor rural. Assim é a definição do agricultor José Cléo, do município de São Carlos, região oeste catarinense. Com 2 unidades de secagem e armazenagem de grãos, Cléo consegue manter na propriedade toda a sua produção de milho. Ele é criador de suínos e o grão é o principal alimento para os animais. Bom, esses silos nós começamos em 2019 e tivemos a frustração de 3 safras, praticamente não conseguimos pôr grão dentro e concluímos ele então em 2020. Então fomos buscar a metade do recurso, ele teve um custo de aproximadamente, no início nós tínhamos um projeto de 230 mil, mas isso foi alterando em função da pandemia que veio, do Covid que veio, os custos dos materiais se alteraram. E aí nós acabamos gastar 330 mil nesse secador de milho que está aqui. Agora que fizemos a primeira safra para pôr o grão, com até uma frustração de quebra, de perda de mais de 40% ainda esse ano em função da estiagem de um temporal que passou nessa região, né? Mas agora conseguimos abastecer ele, tem a capacidade de 7 para mais 7.000 sacas de milho, né? E é o que a gente pretende colher na propriedade. Nós poderemos colher passando 200 sacos por hectare, com 35 hectares de lavoura, poderemos perfeitamente colher 7.000 sacas de milho líquido, né? O que já colhemos em outras épocas. Aqui, toda a safra de milho tem a finalidade de ração. Para casos como o do Cléo,
com alta demanda de milho como base de alimentação da criação, o silo garante economia, qualidade nutricional e mais lucro na propriedade. Acabamos agora fazendo cálculos da energia que gastamos para pôr esse milho dentro e até o momento que nós retiramos até agora, nós investimos R$1,50 por saco de milho para secar, armazenar e deixar ele seco até esse presente momento. Então, vai ter um custo ainda de retirada agora, mas ele teve um custo então de R$1,50. Caso a gente leva num secador, numa empresa, numa cooperativa, ou seja onde que for, o custo se aproxima dos R$6 para fazer esse trabalho de secagem e armazenagem. E ainda então ganhamos o frete disso. Projeto de financiamento, estudo técnico, acompanhamento da construção, tudo isso foi coordenado pela EPAGRE. A implantação de silos para quem precisa armazenar grãos é uma forte recomendação da EPAGRE não só aqui em São Carlos, mas em muitos municípios do estado. O processo de secagem de grãos a frio, como é feito aqui, preserva praticamente na íntegra a qualidade nutricional do grão. O extensionista rural Paulo Menoncini explica as vantagens da tecnologia. O silo, ele consegue atender perfeitamente a demanda da família em vários quesitos. Primeiro, que a economia de você estar deslocando um produto daqui da propriedade até uma unidade para fazer a estocagem, secagem e a limpeza, né? Você consegue fazer isso aqui na propriedade. E o segundo quesito, que é um dos quesitos também que pesa bastante, é a qualidade do material que tu fornece aos animais, né? Então, apesar do Cleo aqui ter tido 3 frustrações de safras, né? Não só ele aqui, mas toda a nossa região, ele está no segundo lote de produção de leitões, já monitorando e usando o produto aqui da propriedade. E algumas questões já nos remetem a uma avaliação prévia, né, do ganho que esses animais têm num produto que está dentro da propriedade. Ou seja, ele consegue já ter um ganho de peso dos animais, tá? Isso reflete na qualidade nutricional do grão que ele tem na propriedade e, lógico, reflete na qualidade do produto que ele vai entregar também. Tem um ganho de desenvolvimento das fêmeas, né? Consegue aportar nas fêmeas uma taxa de repetição de cio menor do que estava tendo antes, então isso gera benefícios na produção. Então tudo isso faz a análise nossa, né, remeter aos ganhos que tem um produto de alta qualidade. Eu falo sempre assim, esse projeto a gente deveria ter já implantado há mais tempo, há 10, 15, 20 anos. Já teria ganhado um valor muito grande em dinheiro em cima desse projeto, pelo que a propriedade produz, né? Mas assim, estamos deixando, eu digo, uma herança para a família, para o meu filho, para os que trabalham na propriedade, né, que estão aqui, que eu considero irmãos, considero filhos também, para que isso sirva posteriormente aos próximos plantios, aos futuros plantios, o porquê não dizer para que isso fique daqui a 30, 40 anos servindo para colocar grão aqui dentro. Porque eu sempre acredito que produzir comida, isso nunca tem fim, né? E produzir grão é uma coisa preciosa. E quem tem a oportunidade de produzir grão vai ganhar, está ganhando e pode ganhar dinheiro. Você já viu aqui no SC Agricultura que os dejetos animais e outros resíduos decorrentes da agropecuária podem produzir energia. Além de trazer economia, o biogás pode ser um forte aliado na redução de impactos ambientais. Para tratar desse importante assunto, acontece de 12 a 14 de abril o 4º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Saiba mais detalhes com a professora Suelen Paese, coordenadora do evento.
A importância do Fórum para a atividade agrícola está relacionada à sustentabilidade. As técnicas de produção de biogás garantem a produção de energia e um destino correto dos resíduos. Esse fórum está fortemente relacionado aos temas de políticas públicas para a produção de biogás, a produção de biogás para metano, para energia elétrica, a descarbonização e, além disso, nós temos atividades de visitas técnicas e espaço de negócios. O evento é apoiado pela EPAGRE. Daqui a pouco, pesquisa aplicada na prática. Conheça um local onde estudos são desenvolvidos a campo, com experimentos voltados à produção animal e sistema silvipastoril. É rapidinho, depois do intervalo, até já! Vamos falar agora de ciência e inovação. Em todas as regiões catarinenses, a EPAGRE desenvolve pesquisas buscando sempre a melhoria dos sistemas produtivos com sustentabilidade das cadeias produtivas. Hoje vamos conhecer um local de estudos aplicados no campo, na prática mesmo. Afinal, a pesquisa vai muito além dos laboratórios. Viaje conosco até a Serra Catarinense e conheça a fazenda Amola Faca. Dia de trabalho para pesquisadores da Estação Experimental de Lages. Dia de avaliar como está o desenvolvimento de vários experimentos instalados aqui nesta grande área, um recorte da região serrana de Santa Catarina. Estamos na Fazenda Amola Faca, localizada no município de São José do Cerrito, a 40 quilômetros de Lages. Esta fazenda foi adquirida pelo governo do estado em 1920. Em 1978, foi incorporada à EMPASC. Em 1991, passou a ser propriedade da EPAGRE. Mas qual é a função desta fazenda no trabalho da pesquisa na região? É o que vamos conhecer agora. Em 288 hectares, a Fazenda Amola Faca abriga várias características da região serrana de Santa Catarina. Aqui nós encontramos diferentes formações de solo, a mata de araucária e o campo nativo. Tudo isso é motivo para a EPAGRE concentrar a pesquisa neste espaço, buscando o desenvolvimento sustentável do Planalto. Uma das características interessantes do Amola Faca é a diversidade geológica. A gente está aqui em cima de uma área de afloramento do aquífero Guarani. Estamos em cima do arenito Botucatu. Essa é uma formação basicamente de areia, né? Um arenito, e que dentro dela a água armazenada é chamada aquífero Guarani. Então nessa área aqui nós temos solos arenosos que nos permitem fazer pesquisas com solos arenosos. E a área aqui ao lado, depois do rio, é uma área de derrame de basalto com solos argilosos. E essa característica de diversidade do solo é muito importante porque a gente faz pesquisa em condições diferentes e muito próximas. Grande parte da Fazenda Amola Faca é composta por mata nativa. Nos meses de outono e inverno, quando faz muito frio na região, a criação de bovinos da estação experimental é transferida para a fazenda. Nos últimos anos, os pesquisadores implantaram vários experimentos. Assim, a Fazenda Amola Faca passou a ser também uma unidade de pesquisa da EPAGRE em produção animal e sistemas silvipastoris. Aqui é uma área de pesquisa, né? Qual o estudo que vocês desenvolvem nesse espaço? Aqui é o primeiro estudo realizado no Brasil, utilizando no sistema silvipastoril a espécie Liquidambar, que tem a característica de folhas caducifólias, ou seja, folhas que caem no inverno com frio, como a gente pode observar. Nós estamos aqui então na introdução de festuca e melhoramento do campo nativo, são os tratamentos que estão nesse ensaio.
A festuca é uma forrageira? A festuca é uma forrageira importante, extremamente resistente a baixas temperaturas e muito palatável pelos bovinos e ovinos. E vocês costumam fazer o manejo de bovinos e ovinos também aqui nesse espaço, nesta área? Esta área, ela sofre uma avaliação a cada 28 dias ou de acordo com a altura da pastagem, e após essa avaliação os bovinos são soltos para fazer o rebaixamento da pastagem novamente. A bracatinga é uma espécie nativa da região e faz parte da cultura do serrano, especialmente no fornecimento de lenha. Pela importância que essa árvore tem no Planalto, a pesquisa dedica uma atenção especial aos estudos. O pesquisador Tássio vai nos explicar quais os trabalhos que vêm sendo realizados a campo. Realmente, como você colocou, a bracatinga está na cultura do serrano, principalmente como lenha. Ela já foi importante também na indústria madeireira da região, inclusive para exportação, como taco de assoalho, basicamente para assoalho. E por conta das restrições ao uso de nativas, ela reduziu bastante, mas ela tem uma participação muito importante também na produção de mel e mel de melato, né, que é específico da bracatinga. Apesar de toda essa história que a gente tem com a bracatinga, a gente não tem um sistema de produção nosso. Então a gente está tentando avaliar a bracatinga em fileiras, no meio da pastagem, fazendo uma integração entre lavoura e pecuária, procurando otimizar os espaços e a produção, e inclusive o conforto animal e o sequestro de carbono, tendo árvores na pastagem. Mas também tentando avaliar outras composições, tipo, em vez de você ter linhas, você ter pequenos capões, que a gente tem aqui atrás, com a produção. Aqui, por exemplo, são 4 origens diferentes de semente de bracatinga que a gente está tentando avaliar qual é a melhor para a nossa região. A área de solos é um trabalho importante que vem sendo desenvolvido aqui na região. Qual é o foco da pesquisa? Então, na Estação Experimental de Lages, o nosso foco é a produção de forrageiras e a produção pecuária. Então, nos solos, nós procuramos trabalhar a parte de fertilidade, visando a produção e a qualidade das forrageiras. Nós sabemos que os nossos solos, naturalmente, eles são de baixo pH, são solos ácidos que apresentam um teor de alumínio trocável que é tóxico para as plantas. Então, um dos primeiros passos é a correção do solo, é o uso da calagem. Além disso, também, nós nos preocupamos com a melhoria da fertilidade, dos nutrientes, da disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, também trabalhamos com a adubação. Aqui você implantou várias parcelas com diferentes tipos de pastagens. Quais são esses estudos, Marlise? Certo. Este estudo, então, é para avaliar a composição e o potencial de uso da cinza da biomassa florestal. O que é essa cinza? É um resíduo da indústria de madeira e papel que é resultado da queima dos restos vegetais após a retirada de uma floresta plantada de pinos ou eucalipto. Então, esta cinza resultante, ela apresenta, né, um potencial para uso na agricultura. E quais são os planos de futuro para esta fazenda que guarda tanta riqueza da região? A fazenda Mola Faca, ela vai continuar sendo uma fazenda de criação de bovinos, mas nós pretendemos transformá-la numa fazenda experimental, ou seja, trazer muitos experimentos para a fazenda, agregando já os experimentos que são realizados na sede em Lages. Também queremos transformar a fazenda numa área de produção genética de materiais e de cultivares que são geradas pela EPAGRE. Pelo fato que, como nós temos muitos locais isolados, é possível fazer essa pureza genética dessas cultivares. Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal youtube.com/epagretv. E para notícias sobre o agro catarinense, siga Epagre nas contas oficiais. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pela companhia de sempre. Tchau!